da conversa. E vou perguntar primeiro, né, cara, porque tu não chegou a 160 e poucos quilos, sempre esqueço, que é porque é muito número. 163 quilos, 165? Olha, eu acho que foi mais que 162, mas até onde eu me pesei foi 162. Tem fotos piores aí, que aquela. Véio? Ah, é. Então pode ter sido mais, né, velho? Como é que tu chegou, foi, cara? Agora, seja honesto, como é que era a tua vida, assim, pra tu chegar naquele tamanho pequenino? Cara, assim, até os meus 20 anos de idade, eu fiz muita luta, eu fazia Muay Thai, cheguei a graduar bastante, adorava fazer isso, jogava tênis, jogava um esporte chamado pádel, que é um esporte de raquete, meio que squash junto com tênis, é um esporte diferente, que eu tinha que movimentar muito, e eu comia bastante, só que eu gastava muita caloria. Eu não sabia nada, assim, a minha alimentação, meu conhecimento de alimentação nessa época é zero. Era fast food, era sempre errado, mas eu gastava muita caloria. Então o que acontece? Eu tava me divertindo, eu tava lá, ó, não engordo, fui ficando mais velho. E aí o que acontece? Eu tinha uma banda. E aí eu comecei a fazer show, saía com a banda, comia besteira, parei de malhar tanto e comecei a sentir uma pressão do pessoal da banda falando, você tem que emagrecer porque você tá ferrando a imagem da banda. Não sei o quê. Caralho, fat juro. Já é. Não, na cara, assim, chegava empresário na época que falava, você é guitarrista, você tá gordo e tal. E isso deu pra mim o efeito contrário. Eu comecei a comer mais. Isso me gerou mais compulsão. E aí eu comecei a comer que nem um louco. E aí é aquele negócio. Quando você começa a entrar, eu acho que tem um patamar que quando você começa a engordar muito, você começa a se perder e a sua vida, ela gira em torno da comida. Você fica programando o que você vai comer no almoço e na janta e aqueles são seus momentos de felicidade. E eu sempre namorei muitos anos, né? Eu tô com a minha esposa, vou completar 20 anos agora. E... Vai culpar ela não, né, bicho? Não, pior, eu fazia ela comer. Isso que é o pior. Eu fazia ela engordar, né? Não, ela pode te culpar. Pode me culpar. Aí, o que acontece? E ela era da banda também, e ela sofria a mesma pressão que eu. E também deu um efeito contrário nela. E aí, beleza. Aí eu comecei a comer desordenadamente, não parava mais, e aí virou um vício. E isso me pegou, porque eu comecei a tomar Coca-Cola em vez de água. Eu não tomava mais água, eu tomava 4 litros de Coca por dia. Eu só comia iFood o dia inteiro, fast food e meu Deus. Valor nutricional zero. E aí o que acontece? Sabe uma coisa que eu percebo bastante, só para te cortar, desculpa, que eu percebo muito em obesos, em caras que chegam a níveis tipo estratosféricos de peso, quase sempre tem envolvido essa parada do refrigerante normal pra caralho. Assim. Porque assim, ó, todo cara que eu falei que ficou muito gordo, tomou muito refrigerante. Porque assim, ó, põe na tua cabeça, pra tu chegar, imagina tu fazer um booking sujo pra chegar a 170 quilos, por exemplo. Imagina quanta comida tu não tem que comer, quantas calorias tu não tem que comer, quantos desafios de 10 mil calorias tu não tem que fazer pra atingir esse peso absurdo. A única forma de você ingerir essa quantidade imensa de calorias que você precisa pra ganhar esse peso todo é tomando elas, velho. Então, cara, cada Coca 2 litros tem 800 calorias mais ou menos, tá? Então pensa, bicho, 3.200 calorias só de Coca-Cola o Rod tava tomando, só de Coca-Cola, fora as bosta que tu comia de certo, né? Então, tipo assim, tu não engordou porque, minha genética, não, né? Foi comer pra caramba e beber Coca-Cola, né? E o pior, eu cheguei num ponto que se eu não tivesse Coca-Cola, eu não queria comer. Eu saía para comprar Coca-Cola e aí eu comecei a ter frescura, cara. O vício era tanto que eu sentia diferença no gosto de uma Coca para outra, dependendo da tampinha. Não, sommelier de Coca-Cola. Isso aí. A parada ficou doentia e assim, eu ficava nervoso se eu não tinha Coca-Cola em casa para comer. E você percebe que você perde a noção da realidade. Eu postei uma foto hoje lá no Duplo Desafio, que eu falei que eu parecia o Pablo Escobar quando eu vi a foto do RG. E, cara, eu não me via assim na época. É tão engraçado que você não se enxerga da maneira que você tá.
Eu olhava, então eu tirava foto e assim, você tenta procurar alguma coisa positiva e apesar de você saber que você tá obeso, você não consegue ter a noção do quanto obeso você tá. Realmente afeta muito a mente. Sim. Né? Então, sim. E me perdi. Aí eu não tô brincando, eu acho que eu fiquei sedentário uns 10 anos da minha vida. Nossa, velho. Totalmente tu sedentário. Lutava, tu fazia um monte de coisa. E eu acho que isso é interessante até a gente falar, porque muita gente fala assim, cara, quando eu era moleque, eu podia comer de tudo que eu, né, pô, quando eu era moleque eu era atleta e tal, eu podia comer de tudo, um monte de coisa, tomar refrigerante, o caramba, não engordava. Isso é muito comum, tá? Principalmente para ex-atleta, por exemplo, de escola, o cara jogava vôlei, jogava basquete, jogava qualquer coisa durante a adolescência, aí ele entra na vida adulta, não se profissionaliza, né, não vira não faz aquilo mais, não tem aquela rotina absurda de treinos e continua tendo os hábitos de comer daquela forma. Só que aí, eu já vi muito, cara, que quando estudava comigo, tipo, eram os atletinhas da sala, eram magrinho, atlético e tal, e nunca me escolhiam no time, caralho, eu sempre era o último, a vingança nunca é plena. E depois, quando eu vi os caras pareciam uns tiozão, cara, barrigudaço, careca, tá ligado? Tipo, zoado, assim, e os caras eram, meu Deus, esses bichos eram os caras mais atléticos do mundo, eu era um cara zoado, fraco, braço de salsicha, pansudinho, e eles hoje, tipo, o jogo virou, não é mesmo? Tá ligado? Tipo, mas é isso, cara, porque os caras estão acostumados a comer muito, e aí eles param de se exercitar e continuam comendo muito. E, inclusive, é um erro que a galera acha que, cara, eu fiquei mais velho, meu metabolismo desacelerou. Não, é porque quando tu é moleque, é claro, é um pouco mais acelerado o metabolismo, mas quando tu é moleque, tu é muito mais ativo, porque tu não tem, por exemplo, carro para ir para os lugares que tu quer. Tu vai de bike, tu vai a pé na casa do brother, tu pega nem que for o ônibus, tá ligado? Tu anda para lá e para cá, tu não tem grana para ficar comprando comida toda hora, tipo, era rachar um pacote de chips, tá ligado? E uma Coca-Cola, e todo mundo. Não era compra uma Coca-Cola e um pacotaço de chips pra ele, saca? Sempre tinha o gordinho que fazia isso, né? Mas daí era o gordinho. Mas assim, era sempre dividido, era sempre uma coisa mais... Eu não comia tanto. Se fosse contabilizar, assim, até pros adolescentes que estão assistindo, se for contabilizar, realmente, um adolescente normal não come tanto assim, apesar de comer bosta. Os que engordam são os que comem mais ainda e fazem pouquíssimo exercício. Então... Sim. Por isso que eu digo para adolescente sempre, cara, se mantém ativo. E depois que você vira adulto, ou casa, ou qualquer que seja, né, o evento virador de chave, continua ativo, velho. Continua fazendo alguma coisa. Se tu parar, realmente pode acontecer isso aí que aconteceu com o Rod. Porque ele ganhava muita caloria, comia muita caloria. Aí, de repente, parou de gastar e criou um superávit. Aí ele foi engordando aos pouquinhos, começou a tomar bullyingzinho na cabeça, e a psicológica estourou, dele se moveu menos ainda e comeu mais ainda. Então, cara, e aí, velho, foi aí, né? Continuei a tua história, bicho. Desculpa te cortar, mas acho que mas é isso que você falou mesmo. Isso que você falou mesmo porque, assim, a partir do momento que você passa vamos dizer assim, do normal, você começa a engordar muito, você é afetado no sono, que a gente sabe que o sono ele tem uma influência muito grande no seu emagrecimento, então você começa a não dormir direito, a quantidade de coca que eu tomava também tirava o meu sono, então isso foi transformando o meu corpo por completo e minhas atitudes em algo que foi me levando para um buraco. E aí o que acontece? A gente sabe, né, que já tem estudos sérios falando que o quanto o açúcar ele afeta o seu cérebro da mesma forma que a nicotina, que a cocaína, tem estudos mostrando que ele ativa o centro de recompensa do cérebro, né, e você se vicia. E eu senti na pele isso. Toda vez que eu tentava começar uma dieta, eu tinha dores de cabeça e um nervosismo tão fora do normal com apenas um dia, que eu parava porque eu começava a ficar transtornado. Abstinência. Exatamente, essa é a palavra que eu vou usar. Eu ficava com abstinência de comida com no máximo 2 dias de dieta. Caramba, bicho. Mas por quê? Porque sempre me indicavam low carb, né? Então eu cortava o carboidrato de vez, cortava a Coca-Cola, tirava a cafeína, tirava todo o carboidrato, tentava comer o que a galera da low carb fala para comer, e aí eu ficava maluco. Planta e bicho. Exatamente. E aí eu engordava o dobro.
Porque eu baixava lá, tipo, 10 quilos, aí eu não aguentava e, pum, 20 quilos a mais. E aí foi dando essas esticadas. Aí eu cheguei a 160 quilos. Foi aí que eu comecei a chegar a 160 quilos.